Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Todo dia, a gente se comunica com muitas pessoas usando diversos meios de comunicação. Comunicar é uma necessidade humana, e em toda comunicação, alguém emite uma mensagem a um receptor através de um meio. Toda mensagem vem em códigos, e alguns códigos, como a língua que a gente fala, precisam ser conhecidos para que as mensagens sejam entendidas. Outros códigos, ao contrário do idioma, têm a função de confundir, perturbar ou simplesmente provocar a curiosidade. Eu quero revelar onde a matemática se esconde nos segredos da comunicação. Hoje eu vou conversar com a artista plástica Joana César, uma especialista nos mistérios da arte. Joana, quando você era criança, você pintava as paredes da casa da sua mãe? Não, Léo. Minha mãe, apesar de me incentivar muito a pintura, porque era uma artista, então eu tinha acesso aos materiais, à tinta, às paredes, eu não pintava. Joana, como você criou esse novo alfabeto? Primeiro eu olhei para as letras de forma. E aí, a partir das letras de forma, eu comecei a quebrar as letras. Cada letra está dentro da própria letra. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a letra A. Eu posso pegar a letra A, que é assim, que tem um tracinho aqui, eu posso tirar esse tracinho daqui e botar do lado de fora. Então, na verdade, a letra, ela, de alguma maneira, ela está na letra, mas ela pode estar invertida, de cabeça para baixo, rebatida, espelhada, ao contrário, mas ela está ali. E pode ser tudo isso misturado também. E você imaginava que alguém pudesse decodificar suas mensagens? Imaginava. Imaginava, acho que até queria, porque eu acho que se eu não quisesse, acho que em parte tem um desejo, tinha o desejo, né, de ser também descoberta, desvendada, porque ir pra rua, né? A matemática ajuda a gente a decifrar códigos que, à primeira vista, parecem indecifráveis. Aliás, o próprio alfabeto criado pela Joana foi decifrado por matemáticos que observaram seus painéis pela cidade. A técnica utilizada por eles é muito interessante. Em qualquer idioma, é possível identificar a quantidade média de ocorrência de cada letra. No português, por exemplo, a letra A é a que ocorre mais vezes. Por isso, quando a gente joga a forca, a primeira letra que a gente escolhe para ter maior chance de acerto é a letra A. Essa técnica, chamada de contagem de frequência, é uma das ferramentas que a matemática usa para a decifração de um código. No caso do trabalho da Joana, os matemáticos imaginaram que ela é brasileira. Logo, imaginaram também que ela deveria ter desenvolvido seu alfabeto a partir da relação com o alfabeto da língua portuguesa. Além disso, eles partiram da suposição de que ela criasse seus textos em português para depois traduzi-los para o seu alfabeto particular. Depois eles fizeram a contagem de frequência do alfabeto da artista e compararam essa frequência com as do alfabeto da língua portuguesa. Encontrando as relações de um alfabeto com o outro, foi possível substituir os caracteres da Joana por letras. Estava decifrado assim o código da artista. E não é de hoje que a matemática ajuda o ser humano a se comunicar. Encontrada em 1799 no Egito, a Pedra de Roseta logo despertou o interesse dos cientistas por representar a possibilidade de se traduzir pela primeira vez a antiga língua egípcia. E foi só 23 anos depois da descoberta da pedra que o francês Jean-François Champollion completou a decifração dos seus textos. Depois de muitas observações e estudos, Champollion concluiu que a pedra trazia a mesma inscrição em hieróglifos da escrita egípcia, em demótico, que é uma variação do egípcio, e em grego antigo. Observando o trecho escrito em grego, Champollion deduziu que uma palavra que aparecia diversas vezes significava Ptolomeu, que é o nome de um rei egípcio.
Depois, ele conseguiu identificar a sequência de hieróglifos que correspondia à mesma palavra. Em seguida, o cientista cruzou caracteres de outra inscrição egípcia, semelhante à Pedra de Roseta, para encontrar trechos em comum e descobrir correspondências com o nosso alfabeto. A decifração da Pedra de Roseta é um dos exemplos mais famosos de como a matemática, por meio da criptologia, abriu as portas para a comunicação entre sociedades diferentes em épocas diferentes. Desde que o ser humano pintava as paredes do Egito para se comunicar com outros seres humanos, muita coisa mudou e a comunicação ganhou muitas outras formas. A gente não deixou de pintar as paredes, mas aprendeu a emitir mensagens através de uma grande variedade de meios e códigos. Com o avanço tecnológico, boa parte dessa comunicação migrou para os computadores, onde o ser humano segue superando barreiras para se comunicar através de máquinas. Ao mesmo tempo em que eu estou aqui fora conversando com amigos ou apresentando programas sobre matemática, eu estou me comunicando em muitos outros lugares. Eu estou comunicando quando faço uma movimentação no site do meu banco, quando posto uma foto numa rede social ou quando envio um e-mail. Quer dizer, por trás de tudo o que a gente faz na internet está a comunicação. Por trás de toda essa comunicação está uma série de conhecimentos matemáticos que modelam as linguagens da computação. E a matemática por trás da comunicação digital que eu vou investigar agora. Hoje eu vou conversar com o blogueiro Diego, um cara que tem duas vidas, uma aqui e a outra dentro do computador. Diego, você se considera um nerd? Sim, eu acho que não tem como fugir muito disso, visto que eu passo quase que o dia inteiro no computador. Quando você percebeu que blogar poderia virar uma profissão? Quando você começa a ser mais conhecido, quando as pessoas começam a perceber que você existe, que o seu blog tem alguma importância assim, nesse determinado assunto, as empresas que trabalham com isso, elas acabam te procurando, querendo saber se você quer ter um anúncio deles. Que dica você daria para uma pessoa que está iniciando um blog? Bom, primeiramente, não começa o blog pensando que você vai ganhar rios de dinheiro, mesmo porque para você ganhar um pouco de dinheiro já é difícil, já demora um tempo. Então começa porque você gosta do assunto. Digamos que você gosta de história em quadrinhos, você quer fazer um blog sobre história em quadrinhos. Então você faz o seu blog e tenta manter a periodicidade. Se você falar que você vai postar toda semana, poste toda semana. Se você começar a atrasar, as pessoas vão perder a paciência e vão parar de te visitar. A matemática ajuda a revelar o que está escondido e também a esconder o que não pode ser revelado. Atualmente, a necessidade do mundo digital de guardar informações sob senhas seguras vem acelerando muito o desenvolvimento da criptografia. Alguns sistemas criptográficos, como os dos portais eletrônicos dos bancos, usam as propriedades dos números primos para construir suas chaves de segurança. O número natural é primo se possui dois divisores positivos. O número 7 é um exemplo de número primo, porque ele só é divisível pelo próprio 7 e pelo 1. Para descobrir se o número é primo, é preciso realizar um teste de primalidade. Para verificar se o número é primo, o método mais comum utilizado nas escolas consiste em tentar dividir esse número por todos os primos menores ou iguais à sua raiz quadrada. Se a gente fizer todas as contas corretamente e não encontrar mais do que dois divisores, o número é primo. O problema desse método é que ele é muito trabalhoso. Para se ter uma ideia, um computador levaria quase 50 anos para fatorar um número com 100 algarismos, por exemplo. Por causa dessa dificuldade, as chaves de segurança são construídas a partir de números primos enormes, com centenas de algarismos. Quanto maior for o número, mais difícil será a fatoração e, consequentemente, mais difícil quebrar a chave. Na verdade, essa é a grande batalha da criptologia na era digital. Os criptógrafos se esforçam para encontrar números primos cada vez mais difíceis de serem fatorados, enquanto os criptoanalistas correm para criar formas de quebrar as chaves de segurança cada vez mais complexas.
Enquanto a criação de chaves de segurança super complexas segue sendo assunto para os especialistas, a gente no dia a dia também precisa se preocupar em criar senhas seguras para as nossas operações na internet. Nesse caso, a matemática também pode ajudar. As senhas que a gente usa diariamente na internet são chaves relativamente simples, mas até nesses casos, a gente pode usar a matemática para garantir a segurança. Numa senha de 5 caracteres, por exemplo, se eu escolho só números, tenho 100.000 alternativas. Se você escolhe apenas letras, as alternativas sobem para quase 12 milhões. Mas se você misturar todas as letras, números e sinais do teclado do computador, serão nada menos que 8 bilhões de possibilidades. Ou seja, seria mais fácil ganhar 100 vezes na loteria do que descobrir sua senha de 5 caracteres. A vida ainda existe aqui fora, longe dos computadores. Quer dizer, não tão longe assim, né? Porque todo esse emaranhado de prédios e pessoas está interligado por sinais que passam em todo lugar, inclusive nesse terraço, enquanto eu falo essas coisas. Aliás, eu falo essas coisas por um equipamento que grava minha imagem e som num formato digital. E esse material, em breve, vai estar no computador, passando por uma série de processos informatizados até chegar à tela de quem assiste. Nesse sentido, o desenvolvimento das comunicações, que depende tanto da matemática, traz grandes benefícios para os próprios matemáticos, que podem se comunicar mais facilmente e trocar mais informações sobre a matemática, que está em toda parte, inclusive nas comunicações.